Amigos e amigas, hoje nós estamos celebrando via internet. É uma pena que nós não possamos estar face a face juntos, mas como todos e todas sabem, pela força das circunstâncias, nós temos que nos unir por amor à causa maior, que é a causa da vida de todos, e de todos do povo brasileiro e desses mais de 150 países que estão acometidos pelo coronavírus. Por isso, a despeito da distância geográfica, nós continuaremos próximos, porque nós celebramos pela fé e pelo amor uma caminhada comum. E é isso que nós vamos celebrar nesse momento. A despeito do cheiro da morte, nós vamos aqui celebrar a vida e juntos, cada qual na sua casa, vai pedir a Deus, que é Deus da vida, e Deus que transforma a morte em vida, Deus que nos ressuscita para a vida e para a liberdade do viver. Vamos pedir juntos que tenhamos sabedoria e coragem para atravessarmos esse novo Mar Vermelho e que a terra da liberdade tão sonhada possa novamente sustentar os nossos passos. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto, que começará agora com um hino baseado no Salmo 142.
Nesse momento, nós vamos nos inspirar com um pequeno texto do filósofo Zygmunt Bauman, onde nesse momento de tantas incertezas, ele nos inspira a refletir sobre um significado mais profundo dessas incertezas para a nossa vida. Diz assim Bauman: a incerteza é o habitat natural da vida humana, ainda que a esperança de escapar da incerteza seja um motor de atividades humanas. Escapar da incerteza é um ingrediente fundamental presumido de todas e quaisquer imagens compósitas da felicidade genuína. Adequada e total sempre parece residir em algum lugar à frente, tal como o horizonte, que recua quando se tenta chegar mais perto dele. Zygmunt Bauman. Cada vez que minha fé é tentada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou plantar e colher, vou lutar e vencer. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Bom, agora nós vamos ler o texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. Mateus 14, de 22 a 33. É o famoso texto onde Jesus anda por sobre o mar. Diz assim o texto: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Acabamos de ouvir a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos 22 a 33, feita pelo meu grande amigo Jackler. É um texto muito conhecido, extremamente rico. Eu queria começar destacando o fato de Jesus se despedir das multidões, deixar os discípulos embarcarem e navegarem num mar revolto. E Jesus, nesse ínterim, ele se desloca para um lugar ermo para realizar a sua oração. Então, o primeiro elemento do texto é a experiência de solidão de Jesus. E num momento como o nosso, da atualidade, do coronavírus, atingindo todas as camadas sociais, não só do Brasil, mas de muitas partes do mundo, nós precisamos repensar a grandeza da solidão. Jesus foi experimentar na solidão uma relação profunda com o Deus da sua fé, que ele chamava de Pai. Por isso, a solidão ela não é desolação. A filósofa e pensadora judia Hannah Arendt mostrou que uma coisa é experimentar solidão na vida, uma experiência enriquecedora e necessária. A outra é desolação, quando a nossa relação conosco mesmo é tão pobre que nós não temos em nós mesmos nenhum motivo para o enriquecimento do próprio caminho. Por isso, Jesus ele foi experimentar na solidão a relação com seu Pai, e com o seu Pai e consigo ele se enriqueceu para continuar seu caminho. Ora, essa experiência tem que ser cada vez mais alimentada em nossos dias, sobretudo agora em que somos forçados a uma relação conosco mesmo, trancafiados dentro de casa. E nesse caso, a gente tem que reinterpretar quem nós somos para nós mesmos. Nós somos opacos de vida e, portanto, sempre buscamos fora de nós fontes de compensação do nosso vazio, ou nós somos repletos de riqueza e, por isso, à medida que nós nos relacionamos conosco, em meio à solidão, nós nos tornamos mais plenos de nós mesmos. Quando Mahatma Gandhi foi procurado por um grupo de brahmanes que viviam os seus dias dedicados à meditação e ao jejum, e ele soube pela boca de um de seus líderes que ele poderia ser uma pessoa muito iluminada se caminhasse com eles e meditasse dentro das cavernas e cultivasse nesse sentido a solidão meditativa, Gandhi disse que, em verdade, ele carregava essas cavernas dentro de si. Portanto, a solidão ela pode ser experimentada como lugar de riqueza onde quer que nós estejamos, sem a presença dos outros, dentro do quarto, do banheiro, ou com os outros em meio à multidão. A solidão não é lugar de fraqueza de si, de pobreza de si, mas é um lugar do contato consigo, e um contato enriquecedor de si mesmo. Por isso é necessário que a gente reveja a força criadora da nossa solidão, porque é nesse lugar, quando estamos sós conosco mesmo, que nós podemos ter uma relação segundo a experiência de Jesus com o Pai que nos ama e que nos fortalece em meio à caminhada de todos nós nessa existência aqui na Terra. Mas, para finalizar essa experiência enriquecedora da solidão, gostaria de lembrar uma passagem da vida do Mário Quintana, que o nosso amigo pastor Jonas Rezende sempre gostava de citar, quando num momento de penúria financeira da vida do poeta, ele teve que morar de favor na casa de conhecidos,
ele foi perguntado por um repórter se ele não se sentia constrangido a morar na casa dos outros e ter que ter uma relação de dívida em relação ao companheirismo dessas pessoas. E ele disse uma coisa bem importante para a gente: eu sempre morei em mim. Então é preciso a gente resgatar nesse momento de solidão, em que todos nós somos obrigados a nos relacionarmos conosco mesmo por causa da quarentena devido ao coronavírus. É necessário que a gente pense se a solidão não pode ser nossa morada. E assim a gente pode ter um contato de enriquecimento consigo, de cultivo da espiritualidade e da abertura ao Pai, que se encontra em nós, não fora de nós, para que o nosso caminho se enriqueça de nós mesmos e desse Pai que habita o coração de cada um. Mas o texto continua e Jesus larga a solidão da oração e por volta das 3 da manhã, ou um pouquinho depois, que é a 4ª vigília, segundo a contabilidade judaica da época, ele se encaminha sobre as águas. E as águas estão revoltas. E ele lida com a experiência da adversidade do mar. Os discípulos temem e acham que aquilo é um fantasma, mas ele se posiciona diante do temor, do medo dos discípulos, apresentando-se como Jesus, mestre e amigo de todos eles. Nesse sentido, o texto mostra que a fé de Jesus não o faz se apartar do mar ou mudar o mar em terra firme. A fé de Jesus faz com que ele caminhe com segurança no mar. Por isso, é possível tirar desse texto uma lição preciosa para a nossa espiritualidade. A fé não necessariamente ela muda o estado de coisas do mundo. Não necessariamente ela transforma mar em terra firme, em asfalto. Mas a fé nos permite caminhar sobre o mar, sem mudá-lo, porque muda a nossa relação com ele e por isso não nos leva a sucumbir diante das suas adversidades. Martinho Lutero, ao que tudo parece, criou uma palavra que hoje é comum na língua alemã, que é traduzida por instante, que é Augenblick. Augenblick significa literalmente piscar os olhos para você tentar ver melhor a realidade ao seu redor. Então essa piscadela que a gente às vezes realiza para que a gente se concentre melhor em algum objeto e veja melhor seus contornos. Ora, o Lutero inventou essa palavra, utilizou essa palavra para mostrar que quando, através da fé, a presença de Deus nos atinge, a gente abre os olhos e vê de uma maneira radicalmente renovada, porque nós nos tornamos novos. Entretanto, as coisas do mundo, o mundo como tal, ele não se renovou. Mas pelo fato de nós nos tornarmos novos, a vida inteira ganhou um novo contorno. E por isso a qualidade da vida mudou, ainda que as coisas da vida sejam as mesmas. Ora, a fé de Jesus não mudou o mar revolto, só no final do texto. Mas enquanto ele caminhava sobre as águas, a adversidade estava atravessando o seu caminho. E Jesus não sucumbiu, porque a fé não mudou o mar, mas a fé o fez caminhar sobre as águas, sem se desesperar por causa do desafio que atravessava cada passo dessa sua passagem. Por outro lado, há Pedro. Pedro sai da sua embarcação e vai se encontrar com Jesus. E devemos notar que ele consegue caminhar sobre as águas, por causa da fé. Mas logo depois ele tem medo e sucumbe. É exatamente esse é o nosso problema. Em meio às adversidades dos mares da vida, a gente, ao invés de caminhar com segurança sobre as águas, a gente sucumbe por causa da força do medo e da incapacidade da gente saber enfrentar, os desvarios e os descaminhos que a nossa vida contém. Ora, mas isso não significa que Jesus faça uma crítica contundente e extremamente moralista à pessoa de Pedro. Apesar de ele acusar a falta de fé, a pequena fé, ele estende a mão e diz o texto que ele ergue de novo Pedro. E aqui me parece que está um detalhe bonito do texto, porque nós, ora, somos Pedro e tememos as adversidades, os maremotos da vida, e por isso sucumbimos. E temos a virtude, que não é estar sobre as águas como Jesus, mas a virtude de pedir socorro,
e é abrir a mão, estender o braço para que alguém nos acolha. E do outro lado nós temos a virtude de Jesus, que não é julgar quem cai, mas é erguê-lo ou erguê-la, para que a caminhada sobre as águas possa continuar a fazer sentido e a vida continuar valendo a pena. Por isso, me parece que nós podemos ler nesse texto o lugar em que nós nos encontramos no meio de tanto medo que assola a sociedade brasileira e grande parte do mundo na atualidade. O medo da morte, o medo da doença, o medo do padecimento devido ao coronavírus. Se por um lado nós temos a fé de Jesus que nos faz caminhar sobre as águas, então nós temos que ouvir os gritos de socorro daqueles que estão padecendo sob a força do medo. E temos que dar as mãos. Mas se porventura o medo retira de nós a força da nossa fé, nós temos que ter a coragem de Pedro em gritar por socorro e encontrar nas mãos benfazejas de Jesus a fonte que nos faça caminhar novamente por sobre as águas. De qualquer maneira, nós continuaremos nesse maremoto. É hora de nós cultivarmos o nosso silêncio, e no silêncio e na solidão a presença de Deus na oração. É hora de nós ousarmos atos de coragem, caminharmos sobre as águas como Jesus e estendermos na solidariedade as mãos àqueles que padecem, mas é hora da gente reconhecer os nossos medos e gritar por socorro, e sempre Cristo venha nos socorrer, seja na mão dos outros que estão ao nosso lado, seja na transformação das situações que nos condicionam, mas Jesus jamais deixa de nos dar as mãos. O fim dessa história, segundo o Evangelho, é a calmaria quando Jesus sobe o barco e ao lado de Pedro e dos demais desses discípulos, a força tempestuosa daquele mar se pacifica e tudo fica bem. Nós ainda não chegamos a esse momento, por isso é preciso a solidão da fé, a coragem da fé, em caminhar sobre as águas e acolher o outro que padece, gritando por socorro, e a coragem de pedir socorro para que Cristo nos faça caminhar sobre as águas em destinação, em encaminhamento para o barco dentro do qual a calmaria voltará a reinar. Que Deus nos abençoe nessa empreitada. Todos nós somos personagens desse texto. Que nós tenhamos sabedoria e discernimento para exercer nesse momento da nossa história toda a riqueza que o texto contém. Amém. Nós vamos celebrar juntos a Santa Ceia ou Eucaristia de Jesus. Você, na sua casa, pode pegar um pedaço de pão, ou um pouco de vinho, ou suco de uva, ou se não tiver, pega o que tiver, para que a gente possa celebrar junto a força transformadora desse ato de Jesus. No momento em que ele ia ser assassinado, portanto, sua vida ia ser destroçada, uma das piores maldições do seu tempo, que era a morte de cruz, ele pega, em meio à Páscoa judaica e à mesa dessa Páscoa, um pedaço de pão, dá graças, o partilha e distribui entre todos os discípulos, e certamente também discípulas, amigas, dizendo: tomai todos e tomai todas e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por todos vós. E de modo semelhante, ele eleva um cálice com vinho, dá graças e partilha entre todos os seus amigos e suas amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Isto aqui é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será entregue por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Certamente ele não estava se referindo ao rito, estava se referindo à entrega. Façam o mesmo. Entreguem corpo, entreguem sangue. Entreguem para que sejam alimentos dos outros que carecem de força para viver, de sonho para continuar lutando contra os pesadelos, carecem de horizontes que norteiem passos tão descompassados, necessita de vida em um mundo repleto de condições de morte. Se você quer ser assim, e no momento onde a morte tem dado muitos sinais no mundo afora, se você quer ser fonte de vida e alimentar outras vidas, sobretudo pela Eucaristia da solidariedade, venha
e comunguem desta mesa e continuem a caminhar sob os passos do nosso Mestre e Irmão Jesus Cristo. Preserva em nós, ó Pai, ó Mãe Celeste, a presença de Cristo, para que nós possamos também dar nossos corpos, nosso sangue, para alimentar a vida de pessoas que padecem de fome e de sede. No momento em que o coronavírus tem sido fonte de tanto medo, que toda a nossa vida seja uma Eucaristia, a alimentar e a produzir sonhos na vida daqueles e daquelas que estão sucumbindo neste maremoto que nos acomete. Sê com todos nós, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou, o samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou. O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, o grande poder transformador. A tristeza é senhora, desde que o samba é assim. A lágrima clara sobre a pele escura, à noite a chuva que cai lá fora. Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim. Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim. Cantando eu mando a tristeza embora. Cantando eu mando a tristeza
Oremos, irmãos e irmãs. Amoroso Deus, te damos graças por essa celebração virtual que alimentou a nossa comunhão uns com os outros e contigo. Não temos o templo, mas tudo o que pudemos viver nestes momentos nos lembra que somos uma igreja, que somos um pedaço da comunidade do Teu Filho Jesus. Obrigado pela palavra do pastor Alexandre, que nos toca neste momento tão delicado, vez que temos todas as razões imagináveis e inimagináveis para temer a travessia desse grande mar da existência, avizinhados que estamos por esse maremoto chamado coronavírus. Não há como negar. A morte dá os seus sinais e não há como iludibriar a possibilidade da nossa impermanência, da impermanência de todos e todas, dos nossos projetos, de tantas conquistas. Tudo parece se desfazer com a sanha destruidora desse vírus. Não fosse a tua forte mão, certamente sossobraríamos num instante. Te agradecemos, bondoso Deus, porque tua palavra é maior que nossos medos. Teu cuidado é maior que nossa desconfiança. Teu incrível amor por cada ser que vive nesse mundo é maior que os milhões de vírus que neste momento assolam o planeta. Assim como seguras nossas mãos tão frágeis, sustentas nossa fé tão débil, equilibras nossos passos tão trêmulos, dá que, a despeito da nossa fragilidade, consigamos estender as mãos àqueles e àquelas que afundam muitas vezes diante de nós. Que sejamos o Teu Cristo a estender as mãos a tantos Pedros que estão às vezes ao nosso lado. Que bom seria se sentíssemos Tuas mãos nos sustentando, precisamente no momento que nossas mãos se estendem em direção aos nossos semelhantes que perecem na desconfiança. E nesse atribulado momento, ó Deus, é certo que é isso que esperas de nós, que salvemos, quase que literalmente, a tantos que podem perecer com um gesto simples de permanecer em nossas casas, de evitar toda espécie de contato. Dá-nos a graça de acolher estas formas tão diferentes de amor, o não beijar, o não abraçar, o distanciar-se como experiência de salvação de irmãos e irmãs que, do contrário, com o nosso abraço, beijo e proximidade, poderiam perecer. Dá-nos responsabilidade, ó Deus. Esta sim será a nossa imunidade, a imunidade contra a indiferença, contra o descaso, contra tudo aquilo que faz perecer o ser solidário que Tu esperas que cheguemos a ser. Te agradecemos as canções que ouvimos pelos lábios de Valesca e Cíntia. Elas nos confortam e enchem o coração de ternura e força. Te agradecemos a colaboração do Jacler, que tecnicamente fez possível esse momento virtual. Obrigado por esse verdadeiro antídoto viral, que é a comunhão que experimentamos nesses momentos. Obrigado por mais essa prova do Teu amor. Por Jesus de Nazaré, Teu Filho amado, na comunhão virtual e presencial do pneuma, sopro de graça e alento, nós Te agradecemos. Amém. Bom, e agora chegamos no momento dos nossos avisos da semana. Como você deve estar percebendo, nós estamos nesse tempo de coronavírus mantendo as nossas atividades da igreja suspensas. Então, todas as atividades da nossa comunidade estão suspensas. A nossa classe Poutillic, a nossa reunião de oração, a nossa reunião de meditação, as atividades do CREI, todas as atividades da igreja estão suspensas. Então, manteremos o nosso contato pelos canais virtuais que estão disponíveis aí para a gente usar nesse momento. Além disso, é importante você considerar que a nossa comunidade precisa honrar seus compromissos. Então, apesar de não estarmos nos encontrando ao longo dessas próximas semanas, nós temos contas para pagar, funcionários e tudo mais. Então, para isso, nós precisamos que você mantenha a sua colaboração à nossa comunidade. Para isso, no nosso boletim que você recebeu junto do link dessa filmagem, você tem todos os dados bancários da nossa igreja. Agência, conta e CNPJ, para que você consiga continuar colaborando com o trabalho da nossa comunidade. Quase que terminando os meus avisos, agora nós temos os aniversariantes da semana,
pessoas que completam mais uma primavera, apesar de estarmos começando o outono nessa semana. Bom, no dia 22 nós temos o Júlio César Mures Lopes, no dia 23 o pastor Cláudio Wagner e Carlos Silna de Araújo, no dia 27 Nina Bonan Reis Vernes e no dia 28 a nossa querida Marisa Rocha e Oliveira. Para todos vocês que completam aniversário essa semana, fiquem com Deus, tenham uma excelente comemoração de aniversário, que seja um ótimo dia para vocês. E terminando meus avisos, fica aqui mais um incentivo a que você se informe sobre todos os detalhes do coronavírus, dessa infeliz doença que se alastra no nosso mundo. Procure saber informações oficiais, não propague informações falsas pela internet, tenha cuidado de procurar as fontes das informações. E o mais importante, proteja-se. Proteja-se com as recomendações sanitárias, lavando as mãos, evitando contatos. Siga o protocolo recomendado pelos órgãos de saúde pública oficiais. Então, fique atento e contamos todos com a sua colaboração. Até a próxima. Nós vamos terminar a nossa celebração através de uma bênção. E nessa bênção nós vamos mentalizar as pessoas que estão infectadas pelo coronavírus, as equipes de saúde que estão no meio dessa batalha, dando suas vidas para que vidas que estão sofrendo possam encontrar nas suas mãos aquilo que Jesus fez com Pedro, uma fonte de resgate, de reabilitação e de esperança, e a todos e todas nós que estamos muitas vezes sucumbindo na fé devido à força do medo. Então mentalize cada uma dessas pessoas, mentalize a si mesmo, pense em dias de plenitude, de bonança, de calmaria, mas também na coragem da fé, na coragem de gritar por socorro, na mão estendida, na força da solidariedade, e que essa bênção atinja todos nós. Que a graça de Deus, Pai e Mãe, de bondade, de amor e de luz, que a força corajosa de Jesus Cristo, nosso Senhor, amigo e irmão, as consolações e o ímpeto renovador do Santo Espírito sejam sobre todos nós, hoje e por todo sempre. Amém.